Uma doença pouco conhecida no nosso meio é a doença arterial obstrutiva periférica, a gente chama de DAOP, né? É um entupimento, uma falta de circulação nas pernas por uma doença arteriosclerótica. Então, de novo, são aqueles pacientes que fumam, que têm diabetes, hipertensão, sedentários, obesidade, história familiar e assim por diante. E com o passar do tempo e com esses fatores de risco, né, vai estreitando a parede da artéria femoral, da artéria poplítea, e esse paciente pode manifestar alguns sintomas dessa doença em membro inferior. O mais conhecido deles é a chamada claudicação intermitente. O que é uma claudicação intermitente? É aquela dor que aparece em algum grupo muscular, geralmente na panturrilha, na barriga da perna, depois que o paciente caminha alguns metros. Então, aquele senhor que vai caminhar e aí chega lá nos 50, 100 metros, ele fala que tem que parar porque está doendo a barriga da perna. Ele para, descansa, volta a ter uma perfusão adequada, volta a chegar sangue na musculatura, né? A dor desaparece e ele consegue caminhar novamente mais 50 metros ou voltar aos seus 50 ou 100 metros. Isso é chamado de claudicação intermitente. Antigamente era conhecida como a doença da vitrine ou sintoma da vitrine, porque no passado, né, nós não tínhamos celular para parar e ficar digitando, então a pessoa que sentia que tinha esse sintoma, ele parava para a dor aliviar, ficava olhando uma vitrine e aí depois ele continuava, né, caminhando. É só um fato interessante histórico sobre esse sintoma. Mas esse é um aviso, né, de que esse paciente tem um estreitamento na circulação e que se ele não controlar, não afastar esses fatores de risco, a tendência desse entupimento, dessa doença, é progredir cada vez mais e aí isso oferece um risco para aquele membro, para aquela perna, né? Porque se o paciente tem uma falta de circulação e tiver algum trauma, né? Ou for mexer na unha, ou cortar o pé, né? Qualquer trauma, qualquer ferida que acontecer nesse pé, nessa perna, nessa extremidade, isso vai exigir um aumento do metabolismo, um aumento do aporte sanguíneo. Se ele não tem sangue suficiente chegando até o pé, essa ferida não vai cicatrizar, ele vai sentir dor e aí pode evoluir até para uma lesão trófica ou para uma gangrena na perna. Então, a claudicação já é um aviso de que tem alguma coisa bastante grave acontecendo, né? Então, o ideal é a gente identificar isso e afastar os fatores de risco. Na maior parte das vezes, ou a maior parte dos meus pacientes que chegam aqui com esses sintomas de claudicação, se eles conseguem controlar os fatores de risco e usar o medicamento adequado, né, aderirem ao tratamento, a maioria consegue caminhar, né, voltar à atividade normal, sem precisar de algum tipo de intervenção, né? Então, o uso de medicamento e controlar o fator de risco é o suficiente na maior parte dos casos. Em algumas situações, é necessário algum tipo de intervenção, né? Hoje, o que a gente faz muito é uma abordagem minimamente invasiva, uma abordagem endovascular. A gente faz uma angioplastia com a colocação de stent. E a maior parte dos pacientes se admiram, né, ou se impressionam porque acham que stent é só no coração, né? Stent também se usa em outros locais, na perna, na barriga, né, na carótida. Então, aí, nesses casos, a gente pode sim fazer uma angioplastia, passar um balão e um stent, que é uma mola, para abrir essa artéria e, de novo, melhorar a irrigação, a circulação arterial, né, para aquele membro. Nos casos muito graves, né, às vezes não se consegue resolver com uma angioplastia, aí pode ser necessário uma cirurgia, que a gente chama de bypass, ou o pessoal conhece como ponte de safena, que também não é só no coração. Ponte de safena também pode ser feito na perna, né, porque a gente usa a veia safena para fazer realmente uma ponte
para anastomosar na parte boa da artéria, saltando onde está entupido até a parte distal, onde a artéria está novamente boa, para poder chegar mais sangue até o pé. Então isso, como eu falei, é indicado em situações mais críticas, quando não se consegue controlar com medicamentos ou com controle de fator de risco, ou quando o paciente tem alguma lesão que não cicatriza, ou quando o membro está em risco, né? Aí sim, nesses casos, se pode lançar mão dessas técnicas cirúrgicas para poder resolver o problema do paciente. O ideal é que não se chegue até esse ponto, mas, de novo, se precisar, quem faz isso é o cirurgião vascular, que faz ponte de safena na perna e bom estente na perna.